E você vê muita diferença, né, assim, nessa questão de auditoria. Quando a gente vai para seguradoras, você vê, não sei se dificuldades, mas características, enfim, bem específicas desse setor, não? Sim, sim. Se a gente pudesse falar assim, em linhas gerais, cada entidade ela tem a sua cultura, né? O seu DNA. Então, se você já possui ali, de certa forma, um programa, no sentido de um código de ética e conduta estabelecido, para a auditoria interna, isso é praticamente uma bíblia, né? A gente tem que seguir o que está ali e ajudar a companhia a fortalecer essa cultura, esse DNA dentro da organização. Então, esse é o principal trabalho também no dia a dia, né? Uhum. Além de ver normas, que a gente chama de assurance, né? Fez, não fez, está em compliance, não está em compliance, a gente tem que ver num bate-papo, né? Eventualmente ali numa roda de amigos, né? Se tem alguém cometendo algum tipo de discriminação, algum tipo de assédio, a gente tem que estar atento. O auditor ele tem que observar o ambiente como um todo e fazer o quê? Igual você faz com o filho, né? Eu tenho um filho de 10 anos, é minha bênção, o Nicolas. Eu falo para ele, filho, ó, não é legal, aqui não é legal, aqui você precisa melhorar. Então, o auditor ele tem essa figura também de orientar, né? Orientativo antes do quê? De punir, sancionar e aplicar medidas ali de ajuste de conduta, por exemplo, né? Boa, E boa. hoje explica um pouco pra galera, porque muita gente que também nos assiste está começando a carreira também, né? E às vezes existem várias áreas dentro de uma seguradora Uhum, ou dentro de uma corretora, uma grande corretora, inclusive uma área de auditoria, né? perfeito. É, você falou que veio da área contábil, né? Uhum. Mas existe algum requisito básico ou não? Precisa entender muito de número? Ou depende do tipo de auditoria? Se tem Uhum. vários tipos de auditoria dentro de uma área de auditoria? E É uma- até competências pessoais, né? Isso é uma boa pergunta. E olha que, primordialmente falando, algumas características de atributo é essencial. E você vai achar isso nas literaturas e nas normas internacionais, seja de auditoria interna ou também na contábil, ou em outras entidades também, né, associativas. Então, se você pegar as principais características, são elas: objetividade, integridade, competência, zelo profissional, né, e independência. Né? Se eu já falei independência, objetividade, Não, 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 integridade não. e independência. Porque a independência, inclusive, eu sempre, antes de aceitar um compromisso com alguma entidade, e agora com a que eu trabalho e exerço a minha função, eu pergunto, qual é o meu nível de reporte? Né? A quem eu vou me reportar? Como que é a estrutura? Porque, perdoe-me, porque a estrutura de governança, ela precisa te dar independência, autonomia. Por quê? Porque você consegue, de certa forma, tracionar assuntos, mobilizar e modificar. Imagina eu trabalhando reportando para alguém na operação. É muito mais difícil e também não estaria em compliance Não conformidade com as faz normas. Não faz sentido. sentido. Por quê? Porque isso acontece conflito de interesse, Aham. certo? Uhum. Então, se eu quero ter uma abordagem, isso é muito claro na NBCPG 01 do CFC, que é você se abster de tendenciosidade. Né? Eu tenho algum viés tendencioso? Eu estou com uma conclusão tendenciosa sobre algo, sobre alguém, sobre algum fato, alguma coisa? De partida, você já tem essa prerrogativa. Então, a auditoria ela tem como atributo ser independente, ter uma mente alerta, como eu mencionei para vocês, observar, né? E manter esse ceticismo profissional. O ceticismo poxa, o Rodrigo falou que isso aqui realmente é azul, mas é azul mesmo ou é um azul turquesa? Vamos investigar. Né? Não tô desqualificando a opinião do Rodrigo, mas eu preciso avaliar de modo independente. Ah, é azul, realmente, isso aqui é um azul. Opa, legal, azul. Vamos que vamos. É assim que funciona. Boa, boa. E até você falou uma palavra aí, integridade, né? Eu imagino que no dia a dia você deve lidar com diversas situações quando você vai apontar uma determinada coisa Boa, inconforme lá. boa. E como é que é lidar com isso no dia a dia? Olha, eu tive O pessoal fala assim, Sai mano, daqui, olha o cara auditor! ali, meu. Auditor, auditor, fecha, 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 é, fecha. Alt-tab, alt-tab. é, e isso e vai um pouco da sua pergunta, Rodrigo, de como que como ser um auditor, né? Ou É. seja, exercer É. a função de auditor ao ponto de conseguir cativar, ter a empatia com o auditado. Né? Veja, a gente já está batido aquele conceito de que o auditor é policialesco, de que vai lá pegar problema, né? Claro, quem quer ser auditado? Vou dar exemplo. Eu, sendo auditor de uma outra grande companhia, eu fui auditado estando auditando um processo. Lá na China, por exemplo, foi o caso. Então, é uma pressão, eu sei o que é isso. Né? Então, acontece do auditor ser auditado também. Então, veja que é comum a gente receber e ser avaliado daquilo que a gente faz. Por quê? Melhoria de processo, gente. É. É a melhoria contínua que a gente fala. Né? Vamos melhorar continuamente os processos? Pô, isso é bom.
né? Isso é a perenidade, né, da organização, dentro de um propósito, de um objetivo estratégico, né? Mas como organizar o processo levantado pelo auditor com possíveis falhas e correções, junto com a dinâmica do processo de uma seguradora ou de um fluxo que precisa fluir? Você diz em Fluxo relação... fluiria, tipo Aham. assim, porque a ideia, às vezes a impressão, ou assim, pode ser que se pense o seguinte, pô, o auditor tá falando que precise corrigir isso, mas se eu implantar o que ele tá pedindo, o meu prazo de entrega, talvez, de alguma proposta sairia de uma SLA de 1 dia para 3 dias, né? Eu acho que isso... Qual o impacto disso no meu dia a dia, por exemplo, né? Pô, exato. se eu fizer isso, né? Se essa ação que o auditor está trazendo, qual o benefício dela? Exato. Essa sua pergunta, ela é crucial, ela é um atributo, inclusive, objeto de certificação internacional de auditoria, tá? Veja, para você, eu preciso agregar valor. Qual que é a principal função do auditor? Agregar valor. Eu não posso sair olhando, por exemplo, qualquer processo que não faça o menor sentido, né? Então, pegando um pouco e respondendo a sua pergunta, eu preciso organizar do ponto de vista da alta administração. O que é mais relevante no meu plano estratégico de 3 a 5 anos? Dentro desse plano estratégico, quais são os principais processos que eles julgam relevantes e críticos ao ponto de, eventualmente, os meus controles não estarem sendo performados, executados de maneira eficaz ou eficiente? O que o auditor poderia agregar? Aí entra o meu trabalho de montar meu plano anual, 416, CNSP, ela pede e exige que eu, como auditor, eu faça um plano anual de trabalho, coloque, inclusive, assuntos relevantes, como prevenção à lavagem de dinheiro, e dentre outros, né?